Holding vem do verbo inglês to hold, que significa exercer controle, guardar, manter, segurar. O maior receio que existe no mercado, mas antes de eu falar até do receio, eu quero fazer um ponto aqui que eu acho que esse papo reto, esse papo direto, ele é interessante. O que eu queria ponderar para vocês? Uma situação bastante interessante é sobre a abordagem desse tema no mercado. Eu já ouvi por inúmeras vezes, e acredito que muitos colegas também já ouviram a mesma coisa, sobre holding ser uma estrutura para blindar o patrimônio. Inclusive já fui consultado sobre isso, né? Bruno, é possível eu blindar o meu patrimônio? Amigos, eu não consigo visualizar nenhuma hipótese legal para poder blindar o patrimônio. Até porque aquele que pretende blindar é porque alguma coisa está acontecendo de errado na vida dele, ou vai acontecer. Né? Bom, eu tenho medo da minha atividade empresarial, dos riscos que ela oferta, eu tenho receio da minha atividade de produção rural, não importa a atividade que você desenvolve. A partir do momento que você pretende ocultar o seu patrimônio, você está promovendo um ato ilícito. Né? Infelizmente, existem alguns profissionais que colocam a holding ainda como uma estrutura de blindagem patrimonial e existem aqueles que querem comprar essa oportunidade entendendo que é uma facilidade. Mas eu falo com muita convicção, podemos até buscar um outro dia aprofundar um pouco mais desse tema, não existe nenhuma blindagem patrimonial lícita. É óbvio que você consegue, por uma estruturação patrimonial que a holding propicia através de um planejamento que é implementado, você criar algum nível de segurança para o exercício da atividade empresária, sobretudo quando você não mistura a sua pessoa física enquanto empresário, exercente de uma atividade econômica, com a sua pessoa jurídica. Lá na contabilidade, isso é chamado de princípio da entidade. Né? Dentro do direito empresário, nós chamamos de princípio da identidade, ou um princípio que realmente retrata as consequências da atividade empresarial. E aí, então, vou até fazer aqui, rememorar alguns dados com vocês. Quando é que o empresário ou a sociedade empresária adquire personalidade jurídica? A partir do momento que ele faz o seu arquivamento do ato constitutivo na junta comercial. Né? Na aula passada eu brinquei um pouco com a palavra e vou continuar brincando hoje. Então, a partir do momento que eu tenho o registro lá na junta comercial, se eu estou registrado na junta comercial, ou seja, a partir do momento que eu registrei a atividade, que eu arquivei o ato constitutivo, eu sou considerado empresário ou sociedade empresária. Por consequência desse registro na junta, decorrem alguns princípios ou efeitos. Ou seja, a gente tem aí o princípio da autonomia patrimonial ou responsabilidade patrimonial. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física dos sócios. O princípio da individualidade própria, ou seja, a pessoa jurídica do empresário não se confunde com a pessoa física do sócio da empresa. O princípio também da titularidade negocial, as notas fiscais vão ser emitidas em nome da pessoa jurídica. E o princípio da titularidade processual, você vai demandar não contra o sócio, salvo se for aval ou co-obrigado de qualquer modalidade. Mas a princípio você vai demandar exclusivamente contra a pessoa jurídica, ok? Então, senhores, essa independência da pessoa física com a pessoa jurídica é fundamental para que qualquer holding dê certo, para que você consiga, portanto, estabelecer um planejamento patrimonial seguro, não confundindo o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, o que poderia aí resultar uma eventual desconsideração da personalidade jurídica. Obviamente que para desconsiderar uma pessoa jurídica nós temos que ter alguns dos objetivos que estão previstos lá no artigo 50 do Código Civil. A exemplo de confusão patrimonial, ou desvio de finalidade, ou abuso de personalidade jurídica, ou ainda fraude contra credores. Se não estão presentes esses requisitos, nós, em tese, não temos como estender a responsabilidade aos sócios, sempre observando a necessidade de não se confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Né? A Dageli Weipert, lá da Tempo Soluções, ela fala muito sobre isso, inclusive nos trabalhos de consultoria que ela realiza. Olha, não adianta eu querer mudar e, obviamente, ficar pagando conta da minha pessoa física e da pessoa jurídica e vice-versa. Né? Quantas famílias, quantas pessoas, inclusive quantos de nós, advogados, não temos efetivamente essa confusão? Infelizmente acontece, e com o tempo
a gente vai se organizando e vai buscando uma forma de melhor dispor e planejar tudo isso. A holding ela tem também como pilar esse propósito, mas longe da suposta blindagem patrimonial que é colocada para o empresário, para os advogados, para os contadores, para todo mundo, né? Todo mundo coloca, todo mundo não, perdão, alguns profissionais colocam uma holding como uma blindagem patrimonial. Mas afinal, o que a holding propicia, de onde ela veio, o que ela é, o que ela significa? O que ela significa eu já disse para vocês. Ela vem de um verbo em inglês chamado to hold, que significa exercer controle, manter, segurar, controlar. Ou seja, eu tenho que, teoricamente, eu tenho a possibilidade de incorporar o patrimônio que eu tenho na minha pessoa física dentro de uma pessoa jurídica, da qual, a princípio, vai participar eu, a minha esposa e os meus herdeiros, e eu tenho a possibilidade de doar todo esse patrimônio para os meus herdeiros, criando cláusulas protetivas, né? Por exemplo, incomunicabilidade. Eu não sei, por exemplo, se em nome do amor o meu filho vai casar no regime de comunhão universal de bens. Senhores e senhoras, eu não tenho aqui restrição e também não estou estabelecendo nenhuma polêmica sobre qualquer regime de casamento, mas há muitos anos, pelo menos desde que eu me compreendo enquanto profissional, as pessoas vem adotando, em regra, o regime de comunhão parcial. Ó, nós juntos vamos construir aqui a nossa vida e a partir disso vai comunicar ou o regime de separação total de bens, onde todo mundo acha que está livre, né? Até lembrando, desde já, que o regime de separação total de bens, ele serve como uma partida de vida. Ele não regula o pós-mortem. Portanto, se você amanhã, ou se eu amanhã falecer, o seu cônjuge, ainda que você seja casado ou casado no regime de separação total, ele vai comunicar e, na verdade, ele vai concorrer como cônjuge sobrevivente. Esse entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça e também pelo próprio Código Civil. Mas, enfim, não quero colocar preocupação, quero tentar trazer algo conceitual para a gente ter uma noção sobre a holding. E por que ela surgiu? A previsão dela está contida materialmente no artigo 2º da Lei 6404 de 1976, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Lá prevê a possibilidade de você ter uma sociedade, uma empresa que controle outras atividades. Só que isso mudou, amigos. Isso mudou a partir do momento que a gente começou a trabalhar um pouco mais esse instituto e começamos a analisar o que acontecia em outros países. Então é primeiro a gente pontuar uma situação bastante interessante. O Brasil não possui cultura de promover a transmissão da empresa do pai para filho. Geralmente os pais não trabalham os herdeiros nesse sentido e às vezes os próprios herdeiros estão desinteressados numa sucessão familiar. É óbvio esclarecer, é importante esclarecer desde já que nós temos a possibilidade de uma sucessão familiar e de uma sucessão profissional, que é quando eu posso trazer terceiros para gerir e administrar o meu negócio, obviamente desde que haja uma rentabilidade para poder implementar uma sucessão profissional. Mas a gente tem uma realidade no Brasil, e é uma realidade muito triste, né, que a gente vem tentando mudar. Eu acredito, inclusive, que esse tema é um tema de relevante, ele tem uma relevância social. Né? Por exemplo, lembra do dentista que vai lá na escola ensinar escovação para as crianças? Eu entendo da mesma forma esse tema, porque quando chega o processo de inventário, as altas custas que nós temos, os altos custos de impostos que nós temos, infelizmente a ausência do patriarca ou da matriarca acaba estimulando os conflitos, né? Os herdeiros acabam conflitando porque já não está mais o pai ali presente, a mãe ali presente, ele pensa diferente do irmão, da irmã, cada um enxerga uma oportunidade de negócio e aí infelizmente a gente tem problemas de grandes proporções com o inventário que passa a ser litigioso e que acaba procrastinando, a gente não vai ter um resultado útil do processo. Essa, a bem da verdade, é o que vai acontecer. Mas nos países como a Ásia, aliás, em continentes como a Ásia, em países como a China, como o Japão, a gente tem uma dinâmica extremamente diferente. Na Índia, por exemplo, nós temos empresas com tradições de implementação de sucessão familiar centenária, milenares. Lá efetivamente nós temos uma chance real de implementação, porque isso está
implementado na cultura deles. As empresas se transmitem de pais para filhos. No Brasil a gente não tem essa prática, por uma razão muito simples, amigos. O pai, vendo quanto é difícil explorar a atividade econômica no nosso país, seja como empresário que se sujeita a uma carga tributária horripilante, difícil, você passa inúmeros meses no início do ano pagando impostos, pagando tributos. Existe muita dificuldade em ser empresário. Você quer ser empresário e quer colocar o seu patrimônio em risco? Abre uma empresa. Todo dia que você abrir a porta da sua empresa, você está colocando o seu patrimônio em risco. Essa é a realidade que nós vivemos no nosso país. Ok? Na atividade rural, o produtor rural, por exemplo, ele vive a mesma situação. Então, ele, sabendo o quanto é difícil explorar uma atividade econômica no nosso país, ele não quer isso para o filho. Ele fala, bom, eu vou dar o meu melhor para que meu filho tenha um outro projeto de vida. Eu vou tentar propiciar o melhor para os meus herdeiros, para que eles busquem ser médico, advogado, engenheiro, dentista. Ele quer que o filho exerça uma outra profissão que não aquela. E o filho e a filha, né, desde pequeno, vendo o pai e a mãe muito ausente de casa, daquele convívio familiar que a criança, que o adolescente espera, ele agarra essa oportunidade e pensa também ao mesmo tempo. Bom, eu também quero ser médico, quero ser advogado, dentista, magistrado, não importa a profissão que ele vai escolher. Mas ele não quer trilhar, ele não quer seguir aquele caminho do pai, porque ele viu aquela grande dificuldade que existe, ou ele convive, na verdade, com essa dificuldade. Amigos, o problema é que lá na frente, o pai vai estar com seus 60, 70 anos e não tem a mesma disposição que tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Eu falo por mim. Há 10 anos atrás, eu dava aula em 2 universidades, cursinhos preparatórios, pós-graduação, e tinha um ritmo frenético de aula de manhã à noite, final de semana. Hoje eu não dou conta, eu não tenho esse pique todo, até porque a advocacia é a minha principal profissão, eu sou apaixonado pela docência, estou aqui tentando entregar um pouquinho de conteúdo, compartilhar um pouquinho do que eu penso com vocês, mas fatalmente acontece isso, eu não tenho a mesma disposição que eu tinha 10, 15 anos atrás. E tenho certeza que você que está ouvindo essa live, a gente está tendo a oportunidade de interagir aqui, também não tem a mesma disposição que você tinha há 10 anos atrás. Isso acontece com quem tem uma empresa. Então ele chega lá com o seu 60, 70 anos de idade, o que vai acontecer com ele? Por ele não ter a mesma disposição, ou ele vai ter que vender isso a um preço de banana, ou amanhã, infelizmente, por uma fatalidade, por uma imprevisibilidade, essa situação vai acabar parando no processo de inventário. E aí corre-se o risco de perder todo o valor imaterial que agrega-se à atividade econômica, especialmente ao ponto onde é explorada a atividade. Nós temos atividades que são extremamente personalíssimas. A pessoa vai lá naquele local porque ela tem contato com o fulano e ela gosta de almoçar naquele restaurante porque ele está sempre lá batendo um papo, recebendo os fregueses. Isso é muito característico do Brasil, da atividade empresarial familiar. Quando nós falamos, inclusive, de empresa familiar, nós estamos falando em mais de 80% das empresas do Brasil. Amigos, no mundo, o PIB mundial é representado por 80% de empresas familiares. E no Brasil, a realidade não é diferente. Aliás, há estudos e várias estatísticas de que as empresas familiares representam 90% das empresas existentes. Na relação familiar, nós temos que tomar muito cuidado. Da mesma forma que a confiança ela é muito latente, ela é muito extremada, porque, imagina que eu sou seu colega, né? Eu sou seu colega, nós juntos vamos montar uma empresa. A partir do momento que a gente tem uma relação profissional e você cometeu algum erro dentro do nosso negócio, você chega, olha, Beltrano, Ciclano, Beltrana, Ciclana, poxa, não é por aí, a gente tem que mudar a dinâmica, desse jeito a gente coloca o nosso negócio em risco. Agora, vamos imaginar agora que você é meu irmão ou minha irmã. Pô, você é burro, meu, você é imbecil. Desculpa o palavreado, mas é o que acontece dentro das empresas. Essa é a realidade que nós nos deparamos todos os dias. A liberdade familiar, ela propicia esse acesso direto e isso vai provocar um conflito. Nós estamos incubando um conflito com esse tipo de tratamento. Isso decorre naturalmente da relação familiar. Fala, você
Ela desde criança se é burro, parece uma âncora, né? Buscando lá o que aconteceu na infância, os problemas e tal. E a gente tem esses conflitos, de alguma maneira, em algumas situações, eu não vou também polemizar e generalizar, polvorados, incendiados pelos agregados e agregadas. Cunhado, cunhada, genro, nora, infelizmente são pessoas que ajudam a incendiar, porque você, se você é meu irmão, você facilmente vai me perdoar. Mas a sua esposa não me perdoará. Ela vai guardar isso para dentro dela. Da mesma forma, minha esposa pode não te perdoar por uma ofensa. Então, o affectio societatis, que é essa relação de afinidade que existe entre os sócios, da mesma forma que a afinidade era extremada, quando eu tenho um conflito, ele tem uma forma potencializada. Eu tenho risco de romper a sociedade, o patrimônio e, principalmente, a relação familiar. A holding, ela surge como um instrumento extremamente seguro, considerando a liberdade contratual que a gente tem dos instrumentos jurídicos. E eu posso afirmar para vocês, até porque essa é a natureza jurídica, todo ato constitutivo, considerando que nós juntos vamos dar as mãos para explorar uma atividade empresária ou econômica, ele tem natureza jurídica plurilateral. Nós juntos estamos dando as mãos para atingir a consecução daquele objeto social, vender, exportar, comercializar, fabricar, não importa, produzir, prestar serviços. Então a gente tem liberdade para dispor sobre as cláusulas, tanto no contrato social quanto no estatuto social, se for uma SA, por exemplo. Se a gente não quiser regular pelos atos constitutivos para não expor as vísceras, né, ou a intimidade da rotina empresarial familiar, sobretudo do que vai ficar deliberado pelos sócios, nós podemos trabalhar com um acordo de cotista. O acordo de sócios, numa sociedade contratual, por exemplo, nós chamamos de acordo de cotista. Numa sociedade institucional, numa sociedade anônima ou comandita por ações, nós chamamos de acordo de acionista. E esse acordo ele vai ter o mesmo efeito jurídico do ato constitutivo que é arquivado na junta comercial, porque ele vai ser averbado na junta comercial, é uma modalidade de registro, portanto ele é punível inclusive perante terceiros. Não há risco sobre isso. Agora, é preciso que seja bem estruturado. Para isso, amigos, a gente passa por inúmeros problemas. Né? E aqui não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. Eu entendo que hoje, para pensar numa empresa, é importante que se pense de forma multidisciplinar. Não só o advogado, mas também o contador, o administrador, o economista, aquele que vai implementar um planejamento estratégico, um plano de gestão para o sucesso dessa empresa. Mas o que acontece fatalmente? Fatalmente as pessoas querem abrir uma empresa, procuram o contador, acha que a atribuição de elaborar um contrato social é do contador, e o contador vai vir com o que está disposto no Código Civil, construindo cláusulas genéricas. Então lá ele não vai perguntar, olha, João, Maria, se amanhã você morrer, como fica a sua sucessão? Qual é o critério que nós vamos ter para levantar o balanço da sua empresa, para saber quanto representava a sua participação? Como que a gente vai avaliar o que é intangível, o que é incorpóreo? Quanto tempo vai se demorar para levantar esse balanço? Qual o prazo que vai ser pago? A partir do momento que eu não tenho disposição, a partir do momento que eu não tenho regulamentação dessas regras, infelizmente a gente incentiva o conflito. Se nós temos isso de uma maneira clara, convencionado, até o Poder Judiciário fica limitado àquilo que foi convencionado entre os sócios, considerando que nós estamos diante de um instrumento que possui, na sua natureza jurídica, ele é plurilateral, ele representa a vontade de todos os sócios. Nós partimos da premissa que ninguém assinou um contrato social com o objetivo de exercer uma atividade econômica, portanto, que gere lucro com uma arma na cabeça. Não é possível, ok? Amigos, hoje a ideia é bater um papo inicial sobre essas noções gerais de holding, sobretudo do planejamento societário, planejamento sucessório. A gente vai ter que buscar uma outra live para falar especificamente sobre isso. Sobre planejamento tributário, a gente tem muita coisa para falar, sobretudo da diferença que dá da alíquota quando a gente faz dentro da holding, que vai pegar em média o valor declarado do bem, e considerando o inventário que vai buscar o valor de mercado do bem, ou seja, a gente vai ter uma variação gigante, dentre outras inúmeras vantagens que existem, como compra e venda de imóveis, locação,
arrendamento e benefícios tributários que você vai gozar naturalmente por força da legislação aplicada às pessoas jurídicas. Óbvio que também tem sobre o planejamento patrimonial e eu gostaria de poder contar com vocês nessa interação das lives. Eu vou tentar responder as perguntas que foram feitas e vou tentar aqui fazer um desafio para vocês. Vamos tentar dividir em 4 lives, hoje em 5 lives, tá? As nossas lives serão sempre às terças-feiras, às 19 horas, não importa onde eu estiver, eu tenho esse compromisso com vocês. Eu vou transmitir as lives pelo nosso Instagram, pela nossa fanpage, pelo Facebook, enfim, pelas mídias sociais. E aí, então, todas as terças às 19 horas. Hoje eu quis fazer mais um bate-papo geral, genérico sobre holding, mas vamos colocar o planejamento societário já para a próxima terça. Em seguida podemos falar sobre planejamento sucessório, na outra sobre planejamento tributário e na última sobre planejamento patrimonial. Depois nós podemos fazer uma live só para tirar as dúvidas, só para poder bater um papo sobre o que vocês compreenderam dessas lives anteriores. A partir de hoje, esse vídeo nosso vai ser disponibilizado no YouTube, então você vai poder acompanhar lá no YouTube também, no canal, se não me engano, é Prof. Bruno Castro, mas depois eu coloco aqui também para poder atualizá-los. E a gente vai interagindo e podemos fazer, portanto, uma última live só de dúvidas, né? Poder bater um papo sobre casos reais, hipóteses que passam pela cabeça de vocês. E quero dizer mais uma vez, a minha contribuição com vocês por esse canal de comunicação, ela tem um cunho acadêmico, ela está muito vinculada ao meu trabalho enquanto professor, enquanto exercício pleno do magistério. Espero poder contribuir com vocês nesses bate-papos, tá? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para todos e uma boa semana.